Preste atenção nessa frase. Cooptação de apoio com emendas põe em risco o sistema democrático. Esse é um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia sobre o tal orçamento secreto. Essa excrescência comandada por Arthur Lira para regozijo de Jair Bolsonaro. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você não fez ainda, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, sininho na fita, inscrição feita, notificação feita, esse é o astral certo. Por quê? Porque toda vez quando pinta coisa nova por aqui, e sempre pinta coisa nova por aqui, o YouTube te avisa. Então não vacile, inscreva-se no canal, ative as notificações. Agradeço de coração a todos vocês que já fizeram isso e que diariamente acompanham o meu trabalho por aqui. Vocês são simplesmente sensacionais. Bora começar com o vídeo de hoje. Tá rolando aquele esquema de votação virtual, onde cada ministro vai lá e deposita o seu voto no prazo de 24 horas, né? Envolvendo a história do orçamento secreto, que a gente pode chamar também de Bolsolão, como foi apelidado nas redes sociais, o tratoraço. O orçamento secreto acaba sendo um nome um pouco mais educado e até gentil, com uma prática que eu, pessoalmente, considero nefasta e que está acontecendo a rodo agora no governo Bolsonaro. Vamos compreender primeiro um retrospecto, vamos fazer um retrospecto e compreender o que é a tal da emenda para a gente chegar nesse tal do orçamento secreto, na emenda de relator e nisso que eu considero uma excrescência e uma perversão do princípio democrático da execução do orçamento, ou seja, do dinheiro público, concordando em muito com o que diz a ministra Carmen Lúcia. No mundo ideal, em tese, meu velho, assim, não tinha que existir emenda, né? Porque, na perspectiva de Montesquieu, da tripartição dos poderes e da independência entre eles, realmente não cabe ao legislativo, ao parlamento, executar o orçamento. O parlamento define o orçamento e fiscaliza a execução do mesmo pelo executivo. Compreende? No mundo ideal, o parlamento debate as leis, concorda ou não com o orçamento, faz emenda de cá, de lá, tal, não sei o quê, e fiscaliza se o executivo está fazendo aquilo combinado para o ano. Compreendeu o mundo normal? O mundo ideal, não é normal, ideal. Nessa perspectiva idealizada, a gente não precisaria de emendas. Mas a gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que aquilo que a teoria, os pensadores, os filósofos, os teóricos dão conta de colocar no papel. Na prática, o sistema representativo brasileiro ele é imperfeito e você tem uma circunstância tal que os parlamentares, os deputados principalmente, mais até do que os senadores, eles são mais permeáveis, próximos, a adesão deles ao público é maior do que o executivo. Então eles conseguem captar sentimento, captar demandas e necessidades dos grotões, dos rincões do país, com uma facilidade maior, com um contato maior, porque eles circulam mais, porque eles são mais deputados, então eles têm que estar mais perto do povo e tudo mais. Eles conseguem sentir mais o que o povo quer. E naturalmente, aí o que todo político quer é a sua permanência ou do seu grupo no poder. Vamos lá, novamente tratando de ambiente idealizado, não vou falar de corrupção, de roubalheira, vou falar em ambiente idealizado. O que um grupo político quer é a implementação da sua visão de mundo e a perpetuação dessa visão de mundo enquanto política pública. Todo grupo político almeja isso. Todo grupo político é o que ele deseja em uma perspectiva, insisto, idealizada. Nessa lógica da idealização do poder, da vontade, da permanência, da continuidade da sua visão de mundo e do exercício do poder por aquela pessoa ou grupo, o político tem que dar algum tipo de resposta para aquelas pessoas que endossaram seu nome no pleito. A emenda é uma prova muito factível, muito palpável do esforço daquele parlamentar, daquele deputado para com aquela comunidade. Deixa eu dar um exemplo. Existe uma demanda de ambulância. Num município pequeno, de 4 mil pessoas, vamos pegar aqui o caso de Cristianópolis. Tem de 4 para 5 mil pessoas, por que Cristianópolis? Porque, infelizmente, nessa semana perdemos duas figuras ilustres de Cristianópolis. A Marília Mendonça e hoje o Willis Rezende. Então, por isso que eu lembrei de Cristianópolis.
um município pequeno, a 90 quilômetros de Goiânia. Convenhamos, não tem uma estrutura grande Cristianópolis para ter, sei lá, uma grande universidade, um atendimento hospitalar muito especializado. Só que as pessoas lá precisam, os jovens precisam estudar, e as pessoas que estão lá precisam de atendimento especializado. Um transporte, uma ambulância, um ônibus para levar a molecada, os jovens, uma faculdade que dali da região, ou até mesmo da capital, 90 quilômetros, dá para fazer um bate-volta, que é a distância de Goiânia para Cristianópolis. Você vai por meio de uma emenda e adquire esse bem e cede para o município. Você resolveu um problema daquela comunidade pequena, que muitas vezes o executivo não vai olhar, porque o executivo tem problemas do tamanho do Brasil, né? É difícil olhar para uma localidade com 4, 5 mil pessoas. Mas o deputado consegue olhar. Ele consegue dar resposta e o tanto de votos que tem ali o interessa. Compreenda, é uma relação de dupla troca. O parlamentar leva um benefício e ele espera o apoio daquele prefeito, que também vai capitalizar politicamente com esse apoio do deputado, e daqueles vereadores, que eles façam um trabalho e deem votação para esse cara na eleição seguinte. Até aí, é uma perversão, sim, da perspectiva de Montesquieu, da tripartição dos poderes, contudo, para uma dinâmica complexa como é a do povo brasileiro, dos rincões, dos lugares, como dizem os engenheiros do Havaí, longe demais das capitais, faz um sentido prático. A política é uma coisa complexa. A teoria, muitas vezes, ela se resolve na teoria, no livro, no texto. Na prática, ela não dá conta da complexidade. É isso que eu estou trazendo para vocês, a complexidade da política. Eu espero que você compreenda nessa perspectiva, certo? Você tem a emenda. A emenda foi usada para garantir apoio, por muito tempo, dos parlamentares aos projetos do governo. Como é que funcionava? Você tinha as emendas. O governo era obrigado a executar. Até 2015, 2016, isso aconteceu. 2015. O governo falava assim, ó, vote comigo que eu libero sua emenda. O parlamentar, provavelmente coisas impopulares. Porque o que é popular, o cara já vota, ele não precisa de emenda. Então ele é cobrado. O parlamentar, quando ele vai lá na mesa do Cristianópolis, o cara fala, você sacaneou nós, hein? Você votou não sei o que lá, que sacaneou a gente aqui. O parlamentar tem a resposta na hora, sim, votei, mas se eu não votasse, eu não teria emenda que vai trazer tal benefício para vocês. Vai reformar a escola, vai trazer o trator que vai fazer o... Depois eu vou chegar no tratoraço. O trator que vai patrolar as estradas de terra aqui e tal, não sei o quê. Veja, o político reconhece que era algo impopular, mas ele teve, por causa desse voto impopular, um argumento para dar em troca aquela pressão que ele exerce e que o executivo muitas vezes não sofre. Perdão, a pressão que ele sofre, o executivo não sofre, não é que ele exerce. Nesse caso, ele sofre. Percebem como é complexo o fenômeno? A partir de 2015, com a fraca atuação de Dilma, a falta de talento que ela tinha para articulação com o Congresso, a Dilma tem virtudes e defeitos, como todo ser humano. Virtudes, até hoje, tudo que se sabe, uma mulher proba, uma mulher honesta. Vícios, problemas, não tinha capacidade de articulação política. Por conta dessa incapacidade de Dilma, Eduardo Cunha, sim, esse, muito hábil e, pelo jeito, pouco honesto, ou nada honesto, você vê como que as coisas são complexas. Uma pessoa é honesta, mas não tem habilidade política, outra tem habilidade política, mas é honesta. É desse jeito que é o mundo. Ele foi lá e colocou o orçamento obrigatório, de execução obrigatória. Isso se expandiu pelas assembleias legislativas país afora. Como é que funciona? Pouco importa se é situação ou oposição. O que você colocar como emenda, tem os percentuais lá, X% tem que ser obrigatoriamente gasto em saúde e tal, tem as regras das emendas parlamentares. Hoje o governo é obrigado a executar. Como é que o governo vai fazer pressão para o parlamentar se a emenda já é de execução obrigatória? Clim! Arthur Lira, um ex-pupilo de Eduardo Cunha, aprendeu tudo com Eduardo Cunha, pouco menos hábil, mais assodado, digamos assim, ele criou o tal do orçamento secreto, orçamento paralelo, a emenda de relator, que aí, meu amigo, ficou nas sombras, ficou naquela zona cinzenta, em que você não sabe para qual parlamentar foi, para qual município foi, e está escondido ali na história. E com essa grande escondida, ele consegue convencer parlamentares
a toparem coisas impopulares, dando essa resposta que ele vai dar na sociedade. Veja, eu sei que eu nem estou falando de roubo, eu não estou falando de superfaturamento, eu não estou entrando nisso. Estou debatendo o conceito. A perversão do conceito a gente pode até debater, mas não é o recorte que eu quero fazer agora. Arthur Lira criou essa perversão, que foi o orçamento secreto. Isso lhe deu muito poder. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados mais poderoso de toda a redemocratização. Por quê? Porque tem um governo fraco, Bolsonaro é fraco, sem articulação política, Bolsonaro é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, e Arthur Lira, como não existe vácuo de poder, entrou nadando de braçada. Hoje o poder emana não de Bolsonaro, mas sim de Arthur Lira. Por quê? Porque ele tem o cobiçado orçamento secreto. E agora, o Supremo, no meu entender de forma acertada, começa a deixar essa perspectiva mais clara para a sociedade. Já tem, até o momento que eu gravo esse vídeo, são 4 votos contra o orçamento secreto, em prol da publicidade do orçamento secreto. Os votos são de Barroso, Carmen Lúcia, a relatora Rosa Weber e também de Fachin. São os 4. Estuda-se uma solução intermediária que estaria sendo articulada por Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que seria o seguinte: você dar transparência, mas não proibir o orçamento paralelo. Porque aí está começando a surgir o papo de que seria uma interferência do judiciário em questões internas, intestinas do legislativo. Eu não concordo com a tese, mas respeito o argumento. Eu acho que o ideal, no mundo ideal, seria restabelecermos que o parlamento não tem função, não é do seu ofício, não está sob sua alçada executar orçamento. Fiscalizar, sim. Elaborar orçamento, sim. Criar emendas, não. Mas eu percebo que não há espaço, o menor espaço político para puxar uma pauta dessa no debate público do Brasil de hoje. Compreendendo que hoje o parlamento está muito fortalecido pela sequência de governos fracos que tivemos, Dilma, Temer e Bolsonaro, é muito difícil retroceder ao mundo como funcionava antes, tal qual funcionava antes nos governos nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho a impressão que a gente vai conviver com as tais emendas na democracia brasileira. Agora, elas não precisam estar centralizadas na mão de Lira, ou de Cunha, ou de qualquer um que ocupe esse espaço. Elas não precisam ser opacas, até porque o princípio maior da coisa pública, de acordo com a Constituição, é o princípio da transparência, da impessoalidade. Por que o relator, por que o presidente da Câmara dos Deputados libera o recurso para um parlamentar e não? Sendo que o princípio que guia, que rege a coisa pública, é o princípio da impessoalidade, da transparência. É difícil explicar isso constitucionalmente. E eu acho que nessa linha, o Supremo Tribunal Federal teria bastante conforto em falar que não se trata de uma interferência em outro poder, mas sim da aplicação de um preceito constitucional numa prática que não respeita esses princípios. Compreendeu? Eu não sei se eu fui claro o suficiente, porque é uma coisa mais complexa e demanda um grau de abstração. Mas espero ter sido claro o suficiente para que você tenha me compreendido. E quero que você deixe nos comentários. Entendeu? Concorda ou discorda? Não fui claro? Vou tentar melhorar, caso não tenha sido claro. Explicar de uma forma mais clara. Mas eu quero saber sua opinião. Por favor, comentários aqui na fita. Me interessa muito o que você pensa a respeito. Por favor, deixe aqui seu comentário. Assim como se você chegou até aqui, meu filho, aquele like maroto, esperto, para que o algoritmo do YouTube compreenda que você está achando o trem massa e faça o vídeo chegar mais longe. Beleza? Rapaziada, excelente terça-feira para você e termino com um clássico. É nóis!